Olá pessoal! Essa videoaula de resolução de questões que vocês estão prestes a ver é uma prévia da Falco, a nossa futura plataforma online de videoaulas e questões, para que vocês aprendam e fixem o conteúdo. Vamos a uma prévia no nosso protótipo, certo? A gente coloca o nome, coloca o que quer aprender matemática, coloca o assunto que quer, e aí vocês vão ver a videoaula, certo? Vão aprender, vão ver 3 resoluções de questões, e em seguida vão fazer cerca de 8 questões baseadas nas que vocês acabaram de ver. Vocês vão ler tudo, vão ter que digitar a resposta para não chutarem e vão clicar em corrigir para passar adiante para o próximo ciclo, que vai ser de videoaula e questões, ok? E aí, se você ainda tiver na dúvida, você também pode clicar em dica. Legal, não é? Isso tudo para o ano que vem, ok? Agora vamos às questões da simulado. Então vamos lá, pessoal. Revisão de matemática. Essa questão eu tirei da prova do 8º ano do ano passado, certo? Essa foi a primeira questão da prova, a segunda também. Um terreno tem forma de um trapézio, de bases de 20 metros e 14 metros, e altura de 11 metros. Nesse terreno, construiu-se uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros. No restante do terreno, foram colocadas pedras mineiras. Qual foi a área onde se colocou pedra? Então, essa questão é muito fácil de resolver, porque você sabe que o terreno inicial ele tem a forma de um trapézio e que dentro foi construída uma piscina retangular. E aí o que acontece? No restante do terreno foram colocadas pedras, e ele quer saber então essa área aqui de fora. E vocês sabem como é que eu calculo? Como é que eu faço esse tipo de questão? O meu primeiro passo vai ser o quê? Calcular a área do trapézio. Calcular trapézio. Meu segundo passo vai ser o quê? Calcular a área do retângulo. E o meu terceiro passo, qual vai ser? Subtrair. Nesse tipo de questão, subtrair. Nesse tipo de questão, então, basta calcular a área total, tirar o que foi acrescentado e eu terei a área solicitada, certo? Então, nesse trapézio, ele tem a base 20 metros e a outra vai ser 14 metros e a altura 11, certo? A altura vai ser esse tamanho aqui, né? Enquanto isso, a piscina, ela tem 8 por 5. Qual vai ser a área da piscina? Vamos calcular logo, né? 8 por 5, vocês sabem que a área do retângulo é base vezes a altura, que vai dar 40 metros quadrados. E como eu calculo a área do trapézio? Base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura sobre 2, certo? Toda vez que forem fazer o cálculo, anotem a fórmula para fixar. Então, base maior, 20, base menor, 14, 20 mais 14, 34, vezes altura, 11, sobre 2. E uma coisa que eu posso fazer é cancelar logo esse 2, certo? Eu faço 34 dividido por 2, fica 17, 17 vezes 11. Ou seja, eu vou cortar assim. Por que eu posso fazer isso? Porque está multiplicando, certo? Então, fica aqui 17 vezes 11. Cortei o 34, dividi por 2, ficou 17, ok? 17 vezes 11, 17 vezes 10, 170 vezes 11 vai dar 187. 187 metros quadrados. Essa vai ser a área do meu trapézio. E o terceiro passo é só subtrair. 187 menos 40, 147 metros quadrados é o resultado da questão 1. Ok, tranquilo demais, não é? Continuando, vamos para a segunda questão. A parede lateral de uma edificação, de um edifício, será pintada e, para estimar a quantidade necessária de tinta, foi elaborada sua representação esquemática, como na imagem abaixo, ou seja, o esquema da parede, com medidas em metros. Então, qual a área da superfície que será pintada? Essa questão é extremamente fácil, não é, pessoal? Porque que figuras geométricas eu tenho aqui? Um triângulo e um retângulo. Então, basta eu fazer o quê? Primeira etapa, calcular a área de quem? Pode ser do triângulo primeiro. A segunda etapa, calcular quem? O retângulo. E depois o que é que eu faço? Eu somo, né? Dessa vez eu somo. Da outra eu subtraí porque a piscina estava no meio do terreno. Mas agora eu tenho duas formas aqui, então eu somo as áreas, ok? Eu gosto de escrever esse passo a passo para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Vocês leem a questão, descobrem o que tem que fazer e vão fazendo, ok? Sem se perder. Então, bora lá. O que é que a gente tem que ver aqui? Que isso daqui mede 5 centímetros. Mas ele não falou que estava tudo em metro? Ok, né? Ai,
aqui mede 8, aqui mede 3. Qual é, então, a altura do meu triângulo? Se aqui tudo é 6 e até aqui é 3, a altura do meu triângulo é 3 e a altura do retângulo também é 3, ok? E esse 5 aqui? Porque de onde veio esse 5? Esse 5 eu estou achando que é esta medida, mas a gente não usa essa medida para calcular a área do triângulo. A gente usa base vezes altura, não é? Então, eu vou pegar 8 centímetros que eu tenho aqui e vou subtrair esse 4 centímetros. E eu vou ficar com a base de 4 centímetros aqui no meu triângulo, tá certo? Então, bora lá, ignora esse 5. Esse 5 foi para testar vocês. Como eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Minha base é 4, minha altura é 3, a ordem nem importa, porque vai ser 3 vezes 4 de qualquer jeito. E aí vai ficar 12 sobre 2. 3 vezes 4, 12. Sobre 2 igual a 6 metros quadrados, ok? E a área do retângulo, como é que eu calculo? Base vezes altura. A base dele é 8 e a altura é 3. Então, 8 vezes 3, 24 metros quadrados. Último passo, eu somo. Olha que o 24 metros quadrados está aqui, mas eu tenho que somar. E aí vai dar letra B. Uma questão de graça na prova para vocês, não é? De uma chapa quadrada de papelão, se recortam 4 discos, como na figura. Se a medida do diâmetro do círculo é 10 centímetros, qual é a área em centímetros não aproveitada? Bom, a área não aproveitada vai ser a que não foi recortada, então vai ser a branca. Como eu calculo esse tipo de questão? Como é? Passo 1. Eu calculo o quê? A área do quadrado. Passo 2. O que é que eu tenho que calcular agora? A área do círculo, né? Ai, me atrapalhei, botei área. Vou botar área mesmo. Área do círculo. E o passo 3 vai ser o quê? Subtrair? Não, você esqueceu que são 4 círculos, não é? Então, calcula quantos são 4 círculos. Calcula 4 círculos, ok? É claro que vocês vão escrever isso daqui, é porque pra mim demora. E o passo 4 vai ser o quê? Subtrair. Não é, gente? Subtrair. Pronto. E aí vai ter acabado a questão. Então fica mais fácil quando a gente escreve esse passo a passo antes de fazer a questão, ok? Primeiro vamos calcular a área do quadrado, então. Como eu descubro a área desse quadrado se eu não tenho as medidas? Bom, ele me disse que o diâmetro do círculo é 10. Vocês sabem o que é diâmetro? Diâmetro é essa medida aqui. Se isso daqui é 10, quanto vale isso? Exatamente, 20. Porque eu tenho 2 círculos lado a lado. E aqui, quanto é que vale? Também 20. É um quadrado, não é? Também aqui vai dar 10 mais 10, 20. Então, qual é a área do meu quadrado? Lado vezes lado, 400 centímetros quadrados. E qual é a área do círculo? Qual é a fórmula da área do círculo? Vocês sabem. É raio ao quadrado vezes π, ok? A área do círculo é raio ao quadrado vezes π. Memorizem isso, tá bom? Raio. Quanto é meu raio? Ele só me deu o diâmetro. Mas vocês sabem que se o diâmetro é isso tudo, o raio é só isso aqui. O raio é metade do diâmetro. Então, meu raio vai ser 5 centímetros. E para calcular a área, eu tenho que dar raio ao quadrado. Quanto é? 25, porque 5 ao quadrado é 25. Vezes π, que ele disse que eu podia usar π igual a 3, para facilitar em muito minha vida, não é? Então, vezes 3. 25 vezes 3 vai dar 75. Então, a área de um círculo é 75. Mas vocês não podem esquecer que o passo 3 fala para eu multiplicar por 4, porque eu tenho 4 círculos. Então, 75 vezes 4 vai dar quanto? 300. Muito bem. 300 centímetros quadrados. E agora o passo 4, finalmente, é só eu subtrair. Subtrair o quê? A área total do quadrado menos a área dos círculos, 300. Então, vai ficar 100 centímetros quadrados. Essa é a minha resposta, ok? Essa é a área não aproveitada, 100 centímetros quadrados. Viram como fica mais fácil anotar o passo a passo da questão? Porque eu só tenho que descobrir uma vez o que faz, depois eu sigo, ok? Tranquilo, não é? Agora vamos lá, questão 4. Qual a área da parte branca? Muito fácil essa questão, porque vocês já sabem como calcular a área do círculo, não é?
Então, qual vai ser o passo a passo dessa questão? Parte 1, primeiro passo. Eu vou calcular a área do círculo maior, que é o círculo de raio de 9 centímetros. Calcular área círculo de 9 centímetros. E o meu segundo passo? Calcular a área do segundo círculo, né? Calcular a área do círculo azul, que tem raio de 5 centímetros. Calcular a área do círculo de 5 centímetros. E qual vai ser o terceiro passo? Depois que eu calculei as duas áreas, subtrair. Fácil, não é? Subtrair. Muda de cor aqui. Então, como eu calculo a área de um círculo? Qual é a fórmula? A área do círculo é raio ao quadrado vezes π, ok? Então, raio ao quadrado do meu círculo de raio 9 vai ser 81 vezes π. E como ele não me deu π, vai ser 3,14, ok, gente? Vamos lá. 81 vezes 3,14. Não preciso colocar vírgula para lá porque é multiplicação, mas preciso lembrar de contar ela, é claro. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 vai dar 32. Ai, não, se eu fizer assim vai dar 3 casas. Eu quero que saber... Eu vou fazer 1 vezes todo mundo. Vai dar todo mundo. Agora o 8 vezes todo mundo. Coloco o 0. 8 vezes 4, 32. Coloco o 2 aqui, sobe o 3. 8 vezes 1, 8. Com mais 3, 11. E 8 vezes 3, 24. Com mais 1, 25. É muito grande. 4, 3, 4, 2. Poxa, que doido, é 5. E 2. Com duas casas de vírgula, fica 254,34. Isso foi a área do meu primeiro círculo, ok? Esse daqui, então, é o meu passo 1. Passo 2, calcular a área do segundo círculo, que é o círculo de raio 5. Então, vai ser r ao quadrado 25 vezes π, 3,14. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. E 5 vezes 3, 15. Agora 2, peraí, coloco o 0, dá 0. Tem gente que só coloca um espaço, eu gosto de colocar os zeros. 2 vezes 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8, 2. E 6. 6. Ok, agora eu somo 0, 5, 7, com mais um 8, 7. Duas casas de vírgula, 78,50. E finalmente o meu terceiro passo vai ser qual? Subtrair, né, gente? Agora sim eu tenho que me preocupar com a vírgula. A vírgula vai ficar aqui, então a outra vírgula também vai ficar aqui. Número embaixo de número e vai dar tudo certo. 4 menos 0, 4. 3 menos 5 não dá, corta, vai ficar 3. 13 menos 5, 8. Bota logo a vírgula. Aqui não dá, corta, vai ficar 4. 13 menos 8, 5. 4 menos 7 não dá. Corta aqui, fica 1. 14 menos 7, 7. E desce esse 1. Então, a área da parte branca é 171,84 centímetros quadrados. Caindo na prova, cada uma dessas questões vocês estão proibidos de errar, ok? Questão 5. Determine a medida do raio e do diâmetro de uma praça circular, que possui 942 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Vamos lá. Ele quer o raio e o diâmetro, ok? São essas perguntas que eu tenho que responder. Qual é o primeiro passo? Vai ser literalmente calcular o raio e depois multiplicar por 2 para ter o diâmetro. Então, o primeiro passo vai ser eu utilizar a fórmula para calcular o raio, ok? E o meu segundo passo, para vocês não esquecerem, vai ser multiplicar por 2 e vocês vão ter o diâmetro, ok? Diâmetro. Que fórmula que eu vou usar para calcular o raio? Bom, ele está dizendo que essa praça possui 942 metros de comprimento.
Ele não disse metros quadrados, então ele está falando disso daqui, ó, do contorno dela. E vocês sabem qual é a fórmula para descobrir o contorno, ou seja, o perímetro da minha praça? É C ou P igual a 2 vezes π vezes R, ok? Ou 2π raio, para ser mais fácil. Dessa fórmula aqui, eu tenho duas coisas. Eu tenho π e eu quero descobrir R. O que significa que ele me deu a outra coisa, que é o C. Ele me deu o total, o que eu geralmente calcularia, ok? Então, nessa fórmula C, 942, vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. E é assim que eu vou descobrir o raio, ok? Então, 942 é igual a 2 vezes 3,14, todo mundo sabe que é 6,28 vezes π, ou vezes o raio, ok? E agora o que é que eu faço? Eu tenho que deixar o raio sozinho. E esse 6,28 está multiplicando. Ah, eu não consigo visualizar isso. Eu vou inverter. Como é uma igualdade, eu posso. Vai ficar 6,28 raio R igual a 492. Ah, agora eu estou percebendo que se trata de uma equação e que é só eu pegar esse 6,28 e passar dividindo. Ah, que bom que agora você viu. Raio é igual a 942 dividido por 6,28. Ah, como é que eu faço divisão com vírgula? É o seguinte, quantas casas de vírgula tem esse número? Duas, não é? Então, para eu tirar essa vírgula, eu tenho que multiplicar ele por 100, porque 100 tem dois zeros e vai fazer com que a vírgula ande duas casas. E aí vai ficar 628. Pronto. Mas e o número de cima? Bom, se eu multipliquei o de baixo por 100, o de cima também tem que ser multiplicado por 100. E aí, como ele não tem vírgula, ele vai ficar 942 com dois zeros, ok? Porque ele ganhou dois zeros aqui do 100. E agora sim eu posso fazer minha divisão. 942 com 00 dividido por 628. Eu subtraio aqui 628, porque eu sei que por 2 já passa. E aqui eu coloco 1. 0, 0. Não era nem pra usar esse 0, né? Vamos lá. Corta aqui, fica 3. 12 menos 8, 4. 3 menos 2, 1. 9 menos 6, 3. 3,14. 314? Ai, que estranho. Bom, eu acho que eu vou chutar um 5 aqui. Vou ver quanto é que dá. 628 vezes 5. Porque eu sei que isso daqui é metade do caminho para chegar em 628 com um zero aqui. Se é metade do caminho, então é por 5. 40, 10 mais 4, 14, 31. Olha só. Então vai ser por 5 e vai dar 3.140, sobra zero. E o último zero, não esqueçam, ele vem pra cá. Não esqueçam da existência daquele zero. A gente só usou um zero aqui, o outro vem pra cá. Se vocês botarem que o raio é só 15, vai estar errado. Então, eu utilizei a fórmula para calcular o raio. Descobri, meu raio mede 150 metros. Passo 2, multiplico por 2 para ter o diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio, 300 metros. Fácil essa questão? De graça, né? Pois é. Questão 6. Um cilindro possui raio medindo 5 centímetros e altura igual a 8 centímetros. Aqui era para ser qual o seu volume total, ok? Vamos lá. É um cilindro, tá aqui. Vocês já sabem qual é a fórmula para cilindro. É o seguinte, basta vocês calcularem a área do círculo e multiplicarem pela altura dele. Sabia? Então, qual é a área do círculo do cilindro? Bom, eu sei que ele tem raio medindo 5. Então, a área vai ser raio ao quadrado vezes π, vocês já sabem, vezes a altura. Vezes a altura. Peraí. Essa daqui é a fórmula para eu calcular a área de um círculo. E essa daqui é a fórmula do volume do cilindro. Ok. Aqui é um R, tá bom? Então, basta eu pegar a área do círculo e multiplicar pela altura, gente. Vamos lá. O raio mede 5, então vai ser raio ao quadrado 25 vezes π, 3,14, vezes a altura, que é 8. Pronto.
multiplico todo mundo que eu vou ter a área do cilindro. Vai ser tão fácil que eu nem fiz o passo a passo. E eu que não sou besta, vou fazer logo 25 vezes 8, que eu sei que é 200, e multiplicar 200 vezes π, ok? 200 vezes π. Eu poderia até pegar esse zero se tirar essa vírgula aqui, fica 2 vezes 314 dá 628, mas eu vou fazer o passo a passo para vocês, tá bom? 0 vezes 4, 0, vai dar tudo zero aqui. Eu até me confundo aqui nessas horas. Eu vou multiplicar logo o 2 tem dois zeros, então eu coloco dois zeros. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, pronto. 200 vezes 3,14, com as duas casas de vírgula, 628. Que era o que eu estava dizendo. Minha ideia inicial era pegar esses dois zeros para tirar essas casas de vírgula e fazer só 2 vezes 314. Dá no mesmo. 628. Quanto? Centímetros cúbicos. Tranquilo? É assim que eu calculo o volume do cilindro. Na prova vai cair, por favor. Fixem, tá bom? Fixem. Essa é a fórmula para calcular o volume de um cilindro, ok? Raio vezes π vezes altura. Fechou? Agora, questão 7. Então vamos agora à questão 7. Uma fábrica embala 8 vidros de palmito em caixas de papelão cúbicas de 20 centímetros de lado, ok? 8 vidros de palmito a cada caixa de papelão que tem esse formato. Para que possam ser melhor transportadas, essas caixas são colocadas da melhor maneira possível em caixotes de madeira, que vão ser estes daqui, com 80 centímetros de largura, então aqui tem 80, 120 de comprimento e 60 centímetros de altura. O número de vidros de palmito em cada caixote caixote vai ser o quê? Este caixote de madeira. Então, ele quer saber quantos vidros de palmito cabem nesse caixote de madeira, sendo que nesse caixote de madeira vai ter várias caixas de papelão. Então, gente, meu primeiro passo, e prestem atenção porque essa é uma questão que vocês tiveram muita dúvida, meu primeiro passo é descobrir quantas caixas de papelão cabem nesse caixote. Descobrir quantas caixas cabem. Anotem aí. E o meu segundo passo vai ser o quê? Depois que eu descobrir quantas caixas de papelão cabem aqui, basta eu multiplicar por 8. Por quê? Porque cada caixa tem 8 vidros de palmito. E quando eu descobrir quantas caixas tem, eu multiplico por 8 e acabou, certo? Eu vou saber quantos vidros eu tenho no total. Então vamos lá. Por que essa informação cúbica é importante se eu nem vou calcular volume? Porque se é cúbico e tem 20 centímetros de lado, então quantas caixas cabem aqui, em que tem 80 centímetros? 80 dividido por 24. Então, nessa dimensão aqui vão caber 4 caixas. E aqui, que eu tenho 120, 120 dividido por 20 vai dar 6. Então, nessa dimensão cabem 6 caixas. E aqui eu tenho 60. 60 dividido por 23. Então, de altura eu consigo empilhar 3 caixas. Ok. E já está até aqui no desenho. Só que às vezes pode não vir o desenho. Mas vocês vão saber fazer de qualquer jeito. Agora basta eu multiplicar. Cabem 3 caixas de altura, vezes 4 caixas de largura, vezes 6 de comprimento. 12, 3 vezes 4, 12, vezes 6, 72. Então, descobri, tem 72 caixas. E agora, basta eu multiplicar por 8, porque cada caixa tem 8 vidros, certo? 72 vezes 8. 16, 56 mais 1, 57. Então, quantos vidros de palmito eu consigo levar em um caixote desse? 576 vidros. Viram como é fácil esse tipo de questão? Se não entenderam, volte o vídeo, ok? Questão 8. Pretende-se abrir um buraco de 8,5 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então, esse buraco aqui. Quantas viagens deverá fazer uma caminhonete que carrega no máximo 1,5 metro cúbico de terra por viagem para transportar toda essa terra removida do buraco? Muito bem, é muito fácil esse tipo de questão, não é? Meu primeiro passo vai ser o quê? Calcular o volume do buraco, o volume de terra que eu tirei. Calcular o volume de terra. E o meu segundo passo? Depois que eu tiver o volume total, eu vou precisar dividir por quanto a caminhonete carrega, para ver quantas viagens ela vai precisar fazer. Então, dividir
por 1,5. Ok, então bora lá. Basta eu multiplicar, então, 8,5 vezes 1,5 vezes 2. Depois que eu multiplicar isso, eu vou dividir por 1,5. Mas uma coisa que eu enxerguei é que eu vou multiplicar por 1,5 e depois vou ter que dividir por 1,5. Sabem o que é que eu posso fazer? Ao invés de multiplicar e dividir, eu não vou multiplicar nem dividir. Corto, ok? Eu posso fazer isso porque aqui ele está sendo multiplicado, tá bem? Aí eu vou pegar então apenas o 8,5 e multiplicar por 2. E vai dar 17. Viagens. E acabou. Tá vendo que simples essa questão? E tá vendo como a matemática é linda quando você entende ela? Pois é. Agora vamos à questão 9, que muitos de vocês tiveram dificuldade de visualizar que isso daqui são dois paralelepípedos, certo? Basta que eu divida ou assim ou assim. Inclusive, fazendo assim é o jeito mais fácil, porque eu já vou ter as dimensões desse daqui, tá vendo? 5, 4 e 3. E aqui eu já vou ter, ó, 2, 8, e basta eu saber essa daqui, que é fácil. Essa daqui é o mesmo que essa daqui, que é o mesmo que essa daqui, que é o mesmo que essa daqui. 4. Então, 4. Então, basta eu multiplicar essas três, e aí eu vou ter o volume deste daqui, e basta eu multiplicar essas três, 2 vezes 8 vezes 4. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, esse paralelepípedo aqui tem 64, e esse tem 12 vezes 5, 60. E aí vai dar 124. Mas eu vou fazer de uma forma mais devagar, e vou fazer da maneira mais difícil, para vocês verem como na verdade é fácil. E vai dar o mesmo resultado. Eu dividi inicialmente assim, agora eu vou dividir assim, certo? Separei em dois paralelepípedos. O que eu tenho que fazer é encontrar as três dimensões de cada um deles. Vamos começar aqui por baixo. Eu tenho que encontrar o valor dessa dimensão e dessa dimensão. Essa dimensão eu já encontrei, é 4. E a altura dele eu também já encontrei, é 3. Basta agora descobrir esta daqui, que vai ser 5 mais 2, 7. Ah, que fácil, até pelo jeito mais difícil é fácil. Pra vocês verem, né? Pronto, eu faço 3 vezes 7, 21, vezes 4, 84. Então agora o volume dessa daqui é 84. Ah, por que ficou diferente? Porque vocês estão vendo que agora ele não acaba aqui, ele acaba aqui, então ele é maior. Se liguem. 84 centímetros cúbicos. Agora eu vou calcular esse, que eu também preciso saber as três dimensões. Essa daqui, não, verde, tá nem marrom. Eu tenho que saber largura, altura e comprimento, certo? Vamos lá. O meu comprimento vai ser o mesmo que esse, o mesmo que esse, o mesmo que esse, o mesmo que esse, gente. Vocês têm que visualizar bem isso, tá vendo? Que essa medida aqui é o comprimento e que aqui não alterou, então é 4. Essa medida assim, aqui vai ser quanto? Ah, já tô vendo aqui, ó, 2. E quanto eu tenho aqui? E não me digam que é 8, por favor. 8 vai ser tudo. Mas eu só quero esta parte. Como eu calculo? Bom, eu sei que até aqui é 3. Então, essa medida é 3. Logo, esta vai ser 5, certo? Então, agora basta multiplicar 2 vezes 5 vezes 4. 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40. Então, o volume desse segundo aqui vai ser 40 centímetros cúbicos. E agora o que é que eu faço? Eu somo 84 mais 40 também vai dar 124 centímetros cúbicos. O que significa que de qualquer forma que eu fizer, eu vou ter. Basta que eu separe em dois paralelepípedos e descubra as três dimensões de cada um corretamente e multiplique. Ok, gente? Tranquilo, né? Então, questão 10. Um tanque para criação de camarões na forma de paralelepípedo tem 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade. Qual é o maior volume de água que esse tanque pode receber? Bom, é importante, quando se trata de volume de água, que vocês saibam que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, certo? E que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Geralmente vocês vão usar mais essa de metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? Mas eu já estou vendo aqui que nessa questão ele nem vai pedir para converter, o que torna ela muito mais fácil. Porque então o que é que eu preciso fazer aqui? Apenas descobrir qual é o volume desse tanque. E aí eu marco. E vocês sabem descobrir o volume do tanque, não é, pessoal? É só multiplicar minhas dimensões.
8 vezes 4, 32. Vezes 2, 64 metros cúbicos. Tranquilo demais essa questão 10, não é? Agora vamos usar essa tabelinha aqui para fazer a questão 11, porque eu estou vendo aqui que na 11 eu vou precisar. Porque a 11 pergunta a capacidade em litros. E agora eu vou ter 1,2 metros, 50 centímetros e 40 centímetros. Eita, e agora? Eu posso multiplicar? Não. Todas têm que estar na mesma medida. Se aqui está em centímetro e aqui em metro, eu não posso multiplicar. Vamos então deixar todas em metro. Mas uma coisa que vocês sabem desde o terceiro ano do fundamental é que 1 metro tem quantos centímetros? 100, não é? Afinal, vocês não têm 1000 centímetros de altura, vocês têm 100, porque vocês têm 1 metro e pouco. Então, 50 centímetros são quantos metros? Isso, 0,5 metros. E 40 centímetros, exatamente, 0,4 metros, ok? Porque é só dividir por 100. Vocês dividem por 100 e vão descobrir 0,50, que é o mesmo que 0,5. E dividir 40 por 100 e vão descobrir 0,40, que é o mesmo que 0,4. Certo? E agora o que eu faço? Para descobrir a capacidade em litros, eu tenho que descobrir primeiro o volume. E para descobrir o volume, eu multiplico tudo, não é? Agora que está tudo em metro, eu posso multiplicar. 0,5 vezes 0,4 vai dar 20. Com duas casas de vírgula, fica 0,20. 0,20 vezes 1,2 vai dar quanto? Posso tirar esse zero? Pode, bem melhor, tira esse zero. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Quantas casas de vírgula? 2. Coloca aqui e bota o zero. Então, eu tenho 0,24 metros cúbicos, mas ele quer saber em litros. Só que vocês sabem já que 1 metro cúbico é quanto? 1000 litros. Então, eu pego esse número e multiplico por 1000, que é o mesmo que acrescentar 3 casas a ele. 1, 2, 3. Aí eu coloco um zero aqui e vai ficar 240 litros, ok? Questão 12. Na figura abaixo, os quadrados ABCD, ABCD e EFGD, EFGD, têm lados medindo 12 centímetros e 5 centímetros, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Qual a área do trapézio BCGF? BCGF. Muito bem. Se esse quadrado maior ele tem lados medindo 12, então eu já sei que aqui é 12 e aqui é 12. E aqui também é 12 e aqui também é 12, não é? E o quadrado menor tem lados de 5 centímetros, então aqui é quanto? 5. E aqui, 5. Ok? E agora o que é que eu tenho que fazer? Calcular a área do trapézio. Como é a fórmula para a área do trapézio? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu já tenho o que preciso para fazer essa conta? Eu tenho a base maior do meu trapézio e a base menor. Ah, ele está de cabeça para baixo. O que é que tem, gente? O que é que tem? Base maior é 12 e base menor é 5. Ah, mas está faltando a altura, não é? Eita, e agora? A altura seria esse pedaço. Ele não me deu quanto é esse pedaço. Não, mas você sabe que esse lado todo é 12 e que esse pedacinho é 5. Então, esse daqui só pode ser 7. Então, minha altura é 7 sobre 2. Então, isso daqui vai dar 17 vezes 7 sobre 2. 17 vezes 7 vai dar 49. E 1 vezes 7 dá 7, com mais 4, 11. 119, acabou? Não, divide por 2. 119 dividido por 2. Por 1 não dá, eu pego 10, pego 11, aí fica 10. 5, sobra 1, desce 9, 18, boto 9, sobra 1, bota vírgula, boto 0. 59,5 é a área do meu trapézio. O que? Centímetros, né? Centímetros quadrados. Como eu sei que é quadrado ou cúbico? Quando é área, é quadrado, porque é um plano. Quando é cúbico, são 3 dimensões, porque, pensa, né? Um cubo, ele tem 3 dimensões. Um quadrado só tem 2, ele é um plano. Agora a questão 13, que vocês também acharam muito fácil, que é para calcular a área dessa figura. Ah, como é que calcula a área disso? Eu não sei a fórmula para calcular isso, não. Mas você sabe calcular um retângulo? Sabe. Sabe calcular outro retângulo? Sabe. E isso daqui é o quê? Um triângulo. Oh, então você sabe sim calcular isso. Meu passo a passo, então, vai ser calcular a área do primeiro retângulo. Segundo passo, calcular o segundo retângulo.
E o terceiro passo, calcular o triângulo. E o quarto passo, qual vai ser para eu ter a área da figura? Somar tudo. Certo? Então, bora. Qual vai ser a área desse retângulo? Eu estou vendo que a altura dele é 8 e a base é 15. Base vezes altura, 8 vezes 15. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. Soma, fica 120. Então, a área do primeiro já é 120. O que? Centímetros quadrados. A área do segundo qual é? Tá vendo aqui que um lado dele é 8 e o outro é 15? Então, é a mesma coisa, 120 centímetros quadrados. E o triângulo? Como é que eu descubro? Vou até mudar de cor. O triângulo, eu tenho que descobrir esse lado aqui, que eu posso dizer que é a base, e esse lado aqui, que eu posso dizer que é a altura. Quanto mede esse lado? Bom, eu tô vendo que tem um 7,5 aqui, ou seja, tudo é 15, e até aqui é 7,5. Então, o resto é quanto? Quanto falta para dar 15? 7,5. Já que 15 menos 7,5 dá 7,5. E aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho 15 e até aqui eu tenho 7,5. Então, essa medida também é 7,5. Vocês sabem, né, que 7,5 mais 7,5 dá 15. A área do triângulo qual é? Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura, 7,5 vezes 7,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37. Agora, o 7. Esse 7. Coloca um 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49, com mais 3, 52. Meu Deus. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. 6, 5. Quantas casas de vírgula? 2. Então fica 56,25. Para dividir para 2, vamos lá. Como só um dos números tem vírgula e é o que vai dividir, eu posso dividir ele sem vírgula e colocar só no final. Vamos lá. 5, 6, 2, 5, dividido por 2. Vou colocar vírgula para lembrar que ela existe, né? Senão vocês esquecem. E vamos dividir. Não, vou botar outra cor aqui. 5 por 2 fica 4. Ainda 2. Sobra 1. Desce o 6. 16 dividido por 2. O 8. Aí fica 0. Aí desce o 2. 2 dividido por 2. 1. Aí menos 2 fica 0. Aí desce o 5. 5 por 2, 4. Aí fica 2. Sobra 1. Coloca vírgula, 0, 5, né? Que é por 10. Então vai ficar 2, 8, 1, 12, 5 com uma casa de vírgula. Só que eu tenho que colocar mais duas. Então a vírgula estava aqui, eu ando mais duas. Uma, duas e paro aqui. 28,125. Essa é a resposta final? Não, vocês esqueceram. Isso daqui é só a área do triângulo. Falta o quarto passo, que é somar tudo. Então, 120 mais 120, 240. Mais 28, 268,125 centímetros quadrados. Fácil? Aprenderam? Muito fácil, né? Ótimo. Vamos para a última folha. Questão 14. Certa especiaria é vendida em latas cilíndricas, cuja base tem raio 8 centímetros e altura de 5 centímetros. Mas o vendedor pretende ampliar o negócio e passar a oferecer a especiaria em latas cilíndricas de raio 10 e altura 10. Se a primeira lata custa R$ 4,00, a segunda deverá custar... Senti regra de 3 aqui. Qual é o meu primeiro passo? Ele está falando a primeira lata, é a primeira lata que ele já está usando. Então, eu tenho que calcular o volume dessa primeira lata, que é um cilindro, da lata 1. O segundo passo é calcular o volume da lata 2. E o terceiro passo? Bom, a primeira custa R$ 4,00 e a segunda vai ser baseada nesse preço. Então, eu tenho que fazer uma regra de 3, que vocês sabem fazer, porque caiu na prova passada. Então, bora lá, é só seguir o meu passo a passo. Calcular o volume 1. Como eu calculo o volume de um cilindro? Raio ao quadrado vezes π vezes altura, ok? Qual é o raio da primeira? 8. Então, raio ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Vezes π vai ser 3,14, porque ele não me deu. E a altura, 5. 64 vezes 5 dá 320. Vezes π
320 vezes 3,14. Certo, 320 vezes 3,14 vai dar 1004,80. Isso é o que? O meu primeiro passo, que é o volume do cilindro 1. Segundo passo, calcular volume 2. Vou fazer aqui, porque eu não sei quanto vai levar a minha regra. Não, vou fazer aqui mesmo. O 2 é calcular o volume 2, tá bom. Qual é o raio dele? 10. 10 ao quadrado vai ficar 100 vezes 3,14 vezes a altura, que também é 10. Vai ficar 100 vezes 10, 1000, vezes 3,14 vai ficar 3.140. Esse é o meu volume 2. E agora no passo 3 eu tenho que fazer uma regra de 3 para comparar. Porque se a minha primeira lata ela tem 1.004,80 e custa 4, a minha lata de 3.140 tem que custar X, ok? Que eu não sei. Então, vai ficar 1.004,80x é igual a 3.140 vezes 4. 12.560, ok? E agora eu faço o quê? Passo dividindo, né? Deixo o x sozinho. X igual a 12.560 dividido por 1.004,80. Vamos fazer a continha. Aqui ele tem duas casas de vírgula, né? Vamos tirar esse zero aqui para ele só ter uma, porque esse zero aqui é desnecessário. Pronto, para ele só ter, a gente multiplica por 10 para tirar essa vírgula e o outro número ganha um zero, ok? Perdeu a vírgula, ganhou zero. Então fica esse número aqui dividido por um número agora sem vírgula. Então, na minha regra de 3, de um número grande e decimal, vocês fazem a conta e descobrem que o preço da segunda lata é de R$12,50. Ok? Regra de 3, vocês sabem fazer. Questão 15. Probabilidade. Numa mesa, há 6 canetas que escrevem em azul, 7 em preto, 3 em vermelho e 4 que não possuem carga de tinta, ou seja, não escrevem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é o total de canetas? 20 canetas. Ok? Escolhendo ao acaso uma dessas, qual a probabilidade da caneta escolhida escreva? A probabilidade que ela escreva. Muito bem, só 4 não escrevem. Então, quantas escrevem? Muito bem, 16 sobre o total de 20. Ok? Essa é a resposta da primeira. Qual a probabilidade de que uma caneta não escreva? Quantas não escrevem? 4. Então, a probabilidade é 4 sobre 20. Ou, simplificando, né, gente? Divide por 4, vai ficar 1/5. Inclusive, aqui também dá para eu simplificar. Eu divido por 2, fica 8 sobre 10. Dá para simplificar mais? Dá. Divide por 4, fica 2. Não, por 4 não, por 2. Porque o 10 não divide por 4. Fica 4 sobre 5. Ok? Essa aqui é a letra A. Essa aqui é a letra B. E a probabilidade de que a caneta não escreva em azul? Bom, para ela não escrever em azul, basta não ser uma dessas, certo? Então, se não podem ser 6 canetas, eu fico restando 14 canetas. 14 sobre 20. Ah, mas essa daqui não escreve. Então, não escreve e não escreve em azul, tá? 14 sobre 20, simplificando, fica 7 sobre 10. Ok? Essa foi a questão 15. E agora a questão 16, ela é muito parecida com uma que a gente já fez na prova passada, que era daquela casa, em que você tinha 6 tintas e você tinha que pintar o lado de dentro e o lado de fora. E aí você pintava o lado de fora, você tinha 6 opções de tinta. Como você já escolheu uma, você só tinha 5 opções de tinta para pintar o lado de dentro. E aí eu falei, e se eu quiser pintar a casinha do cachorro? Ah, então eu só tenho 4 opções de tinta, porque eu já usei uma aqui, usei outra aqui, usei outra aqui. E se eu quiser pintar a caixa de correios? Tenho 3. E no final a gente multiplicava tudo. Aqui na questão 16 é a mesma coisa, porque eu tenho um grupo de 8 alunos e faço uma pequena competição. E quero saber de quantas formas diferentes podemos ter o pódio dos vencedores, com primeiro, segundo e terceiro lugar. Bom, quantas pessoas podem ser o primeiro lugar? 8. Poxa, cheio. Quantas pessoas podem ser o primeiro lugar? Se eu tenho 8 alunos, 8 pessoas podem vencer em primeiro. Depois que uma pessoa já venceu em primeiro, quantas podem vencer em segundo? 7.
E depois que duas pessoas já venceram, quantas podem ser o terceiro? 6 pessoas. Ok. Se eu tivesse um quarto, poderia ser 5 pessoas. Se eu tivesse um quinto lugar, seriam 4 pessoas e assim por diante. E agora basta eu multiplicar tudo. Ok? Vamos lá, qual é a forma mais fácil aqui? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 8, 32. Com mais um, 33. Então, eu tenho 336 formas, que ele não pergunta possibilidade, ele pergunta formas de eu montar o placar. E é isso, gente. Gostaram da revisão? Espero que sim, espero que tenham aprendido tudo. Se cair qualquer uma dessas questões na prova e vocês errarem, eu não sei não o que é que eu faço com vocês, viu? Porque tá aí. Aqui eu já fiz, é porque eu tive que refazer algumas que não gravou o áudio. Por isso que eu demorei, só tô entregando no domingo. Mas é isso. Revisem tudo, que amanhã vocês podem tirar as últimas dúvidas antes de fazerem mais um simulado e verem se estão realmente prontos, ok? Tchau, tchau.